Capítulo 796. Não é bom. Ellen White seguiu o olhar de Argus e percebeu que ele havia se esquecido de cuidar dos jornais velhos e do minúsculo baú de madeira. Embora fizessem parte da sala, foram colocados em diferentes partes da sala. Agora, foram colocados juntos, fazendo com que parecesse bastante estranho. Era como se alguém quisesse fazer algo com eles antes de desistir por enquanto. Então, por que haveria necessidade de desistir? A pessoa ficou alarmada com a batida na porta? Isso significa que o assassino não saiu e está escondido num determinado canto da sala? Pensamentos semelhantes passaram pela mente de Argus e Ellen ao mesmo tempo. No entanto, um deles estava perplexo, enquanto o outro inferia inversamente os pensamentos da outra parte. Nada de bom. Os dois vampiros reagiram ao mesmo tempo quando Argus se lançou para o lado enquanto emitia gases negros e espessos que lembravam a asa de um morcego. Quanto a Ellen White, seu dedo passou rapidamente pelas viagens de Leimano abertas. De repente, uma tonalidade prateada apareceu, iluminando a sala novamente. O relâmpago que se ramificou não atingiu Argus e acabou caindo no chão ao lado da cama. Ele se dividiu em incontáveis raios finos que serpenteavam em direção a materiais condutores. Aqui, os gases negros que Argus usou para as asas pareciam atrair o raio. Foi perseguido pelos relâmpagos serpenteantes que o atingiram, espalhando-se por seu corpo. Argus ficou entorpecido por um segundo e caiu no chão antes que pudesse pular. Ellen folheou apressadamente as viagens de Leimano e uma vez deslizou o dedo por uma página de ataque do relâmpago. Embora ele não soubesse por que havia tantas páginas de ataque do relâmpago, com elas ocupando quase metade da pele de cabra marrom amarelada, ele ficou muito feliz por poder continuar a usá-las. Os raios prateados caíram, atingindo Argus, fazendo com que seu corpo emitisse fumaça negra, apesar de ter acabado de se recuperar de seu estado entorpecido. Não conseguindo saltar, seu corpo começou a convulsionar incontrolavelmente. Aproveitando a oportunidade, Ellen White dobrou o joelho e saltou para frente com os pés, aproximando-se de Argus com imagens residuais atrás dele. Então, passou o braço direito em volta da cabeça do alvo, facilmente aparecendo atrás dele. Caixa! Argus viu diretamente suas costas. Seus olhos se encheram de sangue quando as poucas partes purulentas de seu rosto se abriram enquanto uma escuridão profunda e ilusória saía de dentro. Ellen não tinha ideia do que tinha acontecido. Ele deslizou para trás instintivamente enquanto mudava de posição. Argus não o perseguiu porque seus olhos perderam a racionalidade. Tudo o que restou foi pura intenção maliciosa, loucura e óbvio vazio. Ele ergueu as mãos e pressionou-as contra a cabeça antes de torcê-la com força, permitindo que retornasse à sua orientação normal com um estalo nítido. E ao redor desse vampiro artificial, a escuridão surgiu como se quisesse devorar tudo. Então, Argus esticou o pescoço de um lado para o outro enquanto seu corpo inchava e expelia um pus nojento. Ele tinha vindo encontrar Gales Kevin esta noite porque seu corpo mostrava sinais de perder o controle. Era necessário discutir uma solução. Ele voltou no meio do caminho porque de repente percebeu que talvez o ambiente hostil tivesse causado intensos efeitos negativos devido ao seu extraordinário olfato e sensibilidade, assim, resultando em sinais de perda de controle. E naquele momento, desabou completamente com a sombra da morte pairando sobre ele. Ele havia perdido o controle. O coração de Ellen White palpitou quando Argus olhou para ele. Sentiu que havia encontrado problemas novamente, pois não pôde deixar de amaldiçoar os crentes da lua primordial por muitas vezes se transformarem em monstros. Ele não orou imediatamente ao Senhor Louco por dois motivos. Primeiro,
Não havia tempo, pois seu oponente estava prestes a lançar um ataque. Em segundo lugar, em uma situação individual, Enlin acreditava que não era muito perigoso lidar com um descontrolado da sequência 7. Ele fez cada segundo valer ao folhear rapidamente as viagens de Leimano, deixando-o cair na página com o ataque do relâmpago novamente. Pá! Raios grossos e distorcidos de relâmpagos prateados atingiram pesadamente enquanto ele agitava suas garras, atingindo o mutante Argus. Naquele momento, o relâmpago pareceu quebrar a escuridão crescente, mas também pareceu ser devorado por ela. Os dois desapareceram ao mesmo tempo, deixando para trás Argus, que finalmente voltou sua atenção para Enlin. Este vampiro artificial que havia perdido o controle produziu imagens residuais enquanto atacava seu alvo. Enlin se agachou e rolou, esquivando-se do golpe letal. Ao mesmo tempo, enfiou a mão direita livre no bolso e tirou uma garrafa de metal. Bam! Quando Argus se virou rapidamente, apareceu instantaneamente perto de seu inimigo. Pá! Sem tempo para remover a tampa, Enlin cerrou os dedos, abrindo uma rachadura na garrafa de metal. Então, jogou a garrafa para frente, deixando o líquido puro e radiante de dentro respingar em direção ao Argus que se aproximava. Esta era a água do sol que ele inventou com sua espiritualidade. Era extremamente forte contra vampiros. Esta era a preparação que um professor de poções teve que fazer com antecedência. Sendo salpicado pelo líquido, Argus soltou um grito de gelar o sangue. Fios de fumaça preta saíam de seu corpo enquanto ele perdia as forças no ar. Bang! Embora tenha colidido com Enlin, ele não conseguiu fazê-lo perder o equilíbrio. Enlin tropeçou 2 vezes, mas não sofreu nenhum dano real. Ao cair, Enlin ignorou o cuidado de seus ferimentos. Ele bateu com a mão direita que havia entrado em contato com algumas gotas de água do sol e rapidamente virou as viagens de Leimano. Pá! Outro raio prateado caiu, fazendo com que os gritos trágicos de Argus chegassem ao fim. Este vampiro que havia perdido o controle parecia estar sofrendo o brilho do sol de perto enquanto caía em um estado de intensa paralisia. Enlin aproveitou a oportunidade e pegou outra garrafa de água do sol. Ele desatarrachou a tampa e derramou-a em direção ao oponente. Desta vez, Argus nem conseguiu soltar um grito. Seu corpo começou a derreter como cera. Foi só então que Enlin deu um suspiro de alívio. Ele então conjurou uma espessa névoa negra atrás dele, transformando-a em morcegos ilusórios do tamanho de uma palma enquanto enxameavam em direção ao seu alvo. Os morcegos pretos pousaram em Argus, envolvendo-o completamente. Depois disso, eles se separaram e voaram de volta para Enlin antes de desaparecerem. O corpo de Argus encolheu visivelmente e ele finalmente não aguentou mais. Em seu estado meio derretido, desabou lentamente. Só então Enlin levantou a mão direita para verificar a dor remanescente. Ele viu que a palma da mão e alguns dedos tinham feridas que estavam corroendo. No entanto, a carne interna se contorcia rapidamente enquanto se curava. Acabou. Na verdade, acabei com ele. Enlin retraiu o olhar e olhou para o cadáver de Argus com leve descrença. Embora esta caçada tenha tido alguns altos e baixos, ele não encontrou nenhum perigo real o tempo todo. Isso o fez perceber que a existência do Clube do Tarô o tornava muito mais forte do que imaginava. Se Argus tivesse verificado primeiro o cadáver de Gales Kevin e não tivesse notado os jornais e o baú de madeira, ele definitivamente teria descoberto que possui poderes Beyonder como ataque do relâmpago. Ele não teria usado asas das trevas enquanto se esquivava, o que o permitiu ser atingido pelo raio. Mas assim ele não teria descoberto nenhuma anormalidade e não teria feito nenhuma manobra evasiva antes do tempo.
Meu ataque do relâmpago o teria atingido diretamente e as coisas teriam sido mais fáceis. Vendo por esse ângulo, não importa o que acontecesse, eu seria capaz de matá-lo, desde que não cometesse um erro ao lidar com os assuntos. Eles são realmente fracos. Então, já sou tão poderoso. Não é à toa que a Ancestral me fez ingressar no Clube do Tarô. Este é um encontro que prepara as diversas raças para o apocalipse iminente. É de um nível muito mais elevado do que as outras organizações secretas. Enlin ergueu um pouco o queixo, pois não pôde deixar de curvar os lábios. Depois disso, ouviu passos do lado de fora, mas ninguém se atreveu a se aproximar. O grito de Argus deve ter alarmado os moradores do entorno, mas eles não ousariam entrar porque temiam problemas. Porém, alguém com certeza irá denunciar a polícia. Preciso limpar o local o mais rápido possível e ir embora. Enlin desviou o olhar da porta e caminhou até o cadáver de Gales Kevin. Do sangue acumulado, ele pegou um item do tamanho de um punho. Era completamente vermelho e lembrava um coração. Estava se expandindo e contraindo ligeiramente e sua superfície era translúcida. Ele podia ver vagamente um líquido fluindo dentro, e não era outro senão a característica de Beyonder de um caminho do Boticário, sequência 7, Vampiro. Este é o meu troféu. Enlin momentaneamente se sentiu desacostumada com isso. Depois de se acalmar, embrulhou a característica de Beyonder e a cabeça de Gales Kevin com os jornais velhos e enfiou-os no baú de madeira. Depois de colocar o baú de madeira de lado, ele puxou a cabeça de Argus, cuja forma não se parecia em nada com antes. Então pegou outro frasco de remédio e espalhou por todos os cantos da sala. Durante esse processo, Enlin não ficou nem um pouco perturbado. Era como se não estivesse preocupado com a possibilidade de os Beyonders oficiais do Burgo Leste virem correndo. Poucos minutos depois, ele captou a característica de Beyonder mutante de Argus, olhando para sua superfície, que era quase preta, e os padrões indistintos do rosto humano. Atrás dela, um gás preto emanava. O gás negro transformou-se novamente em incontáveis morcegos minúsculos enquanto voavam pela sala. Eles se combinaram com o líquido da poção que havia sido borrifado anteriormente, formando uma chama negra silenciosa que se espalhou para fora. As chamas negras queimaram o sangue e o cadáver, bem como os vestígios dos relâmpagos. Tudo o que restou foi uma camada de líquido pegajoso que lembrava asfalto cobrindo os diversos objetos da sala. Então, esses líquidos se transformaram em pesados morcegos pretos enquanto giravam em torno do corpo de Enlin. Enlin não tinha esperanças extravagantes de que suas ações pudessem interferir completamente nas investigações subsequentes. Ele só tinha um objetivo: fazer com que a situação parecesse boa. Isso faria com que a polícia ou os Beyonders oficiais que assumiram o caso descartassem o assunto como algo de pouco valor. Após uma simples investigação, arquivariam o assunto e não prestariam mais atenção nele. Depois de fazer tudo isso, Enlin, com seu boné e rosto escurecido, examinou a sala. Depois disso, curvou-se ligeiramente para a lua carmesim. Enquanto isso, folheou as páginas das viagens de Leimano e parou em teletransporte. A figura de Enlin, junto com os morcegos pesados, tornou-se imediatamente transparente e sem forma enquanto ele desaparecia do local. Depois de quase 15 minutos, alguns policiais do Burgo Leste entraram correndo. Eles arrombaram a porta, mas não encontraram nenhum residente ou cadáver. Eles bocejaram languidamente e forçaram os residentes que assistiam a admitir que estavam tendo alucinações, assim, encerrando a investigação. Esta era a eficiência e o estilo da polícia do Burgo Leste. Reticências. Depois de deixar o Burgo Leste, Enlin foi primeiro para casa e escondeu as viagens de Leimano.
Então, com seus despojos, foi direto para a casa de Odora no Burgo Oeste. Ele queria declarar sua vitória e reivindicar sua recompensa. Ponto.